Nós vamos ler esse texto. A gente vai ter uma introdução. Se precisar, a gente lê de novo. Amém? Hebreus 13, versículo número 15. Vocês lembram sobre o que nós falamos no domingo passado? Estava aqui, nós falamos sobre. Sei para todo mundo assim, né? Falamos sobre cultuar, irmãos. A gente falou sobre a reunião dos fiéis, sobre essa importância que devemos dar à reunião dos santos. Nessa noite nós vamos continuar refletindo a respeito dessa verdade, pensando a respeito de um verdadeiro culto. Como o culto ele deve ser à luz da Bíblia, à luz da Escritura. Tá bom? Então vamos lá, Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É tão pequeno que eu vou ler de novo. Por meio de Jesus, pois ofereçamos coletivo. Ofereçamos a quem? A Deus. E é sempre, da ideia de continuidade. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui é o nome de Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente fica com a sua Bíblia aberta, depois a gente talvez visite novamente de forma mais clara expor esse texto, mas introduzindo, nós vamos falar sobre o verdadeiro culto, tá bom? Então quer dizer, Lucas, que existe um falso culto à luz da Bíblia, sim, irmão. Então, à luz das Escrituras, a gente vai caminhar sobre essa verdade, entendendo, queridos, que infelizmente, no nosso contexto, e eu não falo nem só nacional, a questão do culto ao Senhor, ela de certa forma é bem conturbada. Falta clareza e compreensão nas Escrituras. A gente vai perceber que existem diversas tendências humanas inseridas no culto a Deus. A gente viu semana passada que o culto ele é oferecido a Deus. Infelizmente a gente vai ver marcas de tendências humanas que conturbam, que de certa forma não nos dão clareza a respeito do que é de fato o culto verdadeiro. E a gente percebe que é comum pessoas, ou na verdade, denominações, igrejas, identificarem cultos com nomes chamativos, como o culto da vitória, o culto da promessa, o culto da prosperidade, o culto de libertação, um culto de cura. Então assim, a gente percebe que isso é muito comum. Quem nunca viu esse tipo de ênfase em um culto? As pessoas vão denominar um culto da vitória, um culto da prosperidade. Então assim, o que é um culto, irmãos? Sabe? A quem nós estamos cultuando? Que culto é esse? Assim, quando digo isso, eu não quero negar que isso tem evidências bíblicas a respeito dessas coisas. Agora a gente precisa tomar cuidado, porque existe o centro do culto, sabe? E o que acontece? Quando a gente denomina o culto da vitória, o culto da promessa, o culto da cura, o culto da libertação, a gente vai rotular o culto assim, a gente acaba trazendo uma ideia distorcida a respeito do culto. Porque o culto não é para os homens, o culto é para Deus. Eu coloco o culto chamado culto da promessa. Quem está querendo promessa vem num culto, só que o culto bíblico é o culto ao Senhor. Estamos invertendo tudo. Então assim, à luz da Bíblia, achei que estava batendo um negócio das minhas costas que não tem nada. Então assim, à luz do Evangelho, a gente vai olhar para a Escritura.
e assim, e ter, né, uma visão mais sadia a respeito dessas coisas. Amém? Então, quando a gente vai denominar outro lar, a gente começa a perceber o movimento de muitos em busca das suas necessidades e dos seus benefícios. Quem nunca foi para um culto de cura, denominado culto, um culto de cura, em busca de cura? Mas o culto é ao Senhor, irmãos. Então, assim, só existe o culto ao Senhor, o culto verdadeiro. O culto bíblico é o culto ao Senhor. E aí o que se cria é um produto espiritual que é barganhado de forma errônea, porque as pessoas elas vêm em busca das suas necessidades serem cumpridas, supridas, de forma equivocada, irmãos. De forma equivocada. Então a gente está aqui hoje reunido para cultuar ao Senhor. Então, antes de tudo, o que é o culto? É quando o povo de Deus se reúne em torno de Deus, a gente falou isso, e o adora em espírito e em verdade. Amém? Amém. Então, assim, nunca o centro do culto é o homem, irmão. Nunca. Então, como a gente vai denominar o culto algo dessa forma, evidenciando uma necessidade humana, e aí você atrai, infelizmente, clientes da fé. Porque parece que a igreja se tornou um balcão de negócios. E, infelizmente, irmãos, é negócio mesmo. Então, assim, à luz da Bíblia, a gente quer trazer clareza. Semana passada a gente falou muito a respeito da importância de se reunir. A gente disse, né, à luz do Salmo de número 95, venham todos vocês e cantem ao Senhor. Cantem como? Cantem com júbilo. Cantem com alegria, cantem com vigor. Então, domingo passado a gente falou, é importante cultuar. Você tem que cultuar. Porque é uma evidência de quem foi salvo. Quem foi salvo, irmãos, cultua. Quem presta culto ao Senhor é somente quem foi salvo e regenerado. Então, se você é salvo e regenerado, você não consegue viver sem se reunir com o povo de Deus. E se isso não incomoda o seu coração, talvez você não tenha sido de fato salvo. Então, assim, quem é salvo, a evidência disso é se reunir com o povo de Deus para prestar culto a Deus, porque Ele é o centro do culto. Então, a gente não pode transformar o culto em um lugar onde eu vou suprir os meus desejos. Pelo contrário, o culto é onde Deus nos transforma, né, na imagem e semelhança de Cristo, porque nós contemplamos a sua presença, contemplamos quem Ele é, e nós somos transformados à luz da Bíblia. Amém e glória a Deus. Então, vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Então, aqui não tem crente consumidor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vem receber, né? Porque a gente fala para receber. Enquanto o culto verdadeiro nós vamos para entregar. Aleluia. Quem recebe é o Senhor. Então tira isso do seu vocabulário, de forma didática, para você ensinar até seus filhos. Você não está vindo receber, você está vindo entregar, irmãos. A gente vai falar sobre alguns textos, a gente não vai ficar agarrado nesse texto, porque é um tema que a gente tem muita abrangência, eu não vou conseguir falar nem tudo, mas enfim, nós precisamos entender a respeito dessa teologia do culto, e a gente percebe que, assim, em Cristo, isso se torna novo na pessoa de Cristo, que a gente percebe no Novo Testamento, que os sacerdotes, eles prestavam culto ao Senhor, eles eram intermediários de Deus e o seu povo, e agora em Cristo, Ele, através do seu sacerdócio, nós temos livre acesso a Deus, e muito daquilo que o texto que nós lemos, Hebreus 13, 15 vai dizer. Então, assim, a gente percebe que essa mudança acontece em Cristo Jesus. A gente percebe Cristo se movimentando no sentido de buscar a Deus a sós. Amém? Está comigo? Amém. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente percebe Jesus indo para um lugar a sós para falar com Deus Pai. E assim, irmãos, você precisa fazer isso. Amém? Está comigo? Você precisa fazer isso. Por quê? Porque isso é importante demais. É um culto individual. Quando você entra ao seu quarto, fecha a porta e vai falar em secreto com o Senhor, você está prestando um culto. Um culto individual. Seu culto individual a Deus. Mas aqui nós estamos reunidos em um culto público. E por que eu estou falando isso? Porque para entendermos a respeito de um culto verdadeiro, de um verdadeiro culto, à luz
da Bíblia, a gente precisa distinguir tudo isso. E deixa eu te dizer uma coisa: o culto público não substitui o individual, e o individual não substitui o público. O que isso quer dizer? Que os dois são importantes, irmãos. Amém? Amém. Um não substitui o outro. Não podemos negociar isso, mas a gente precisa entender isso para conhecer o que de fato é um culto congregacional. Porque tem coisa que cabe no culto individual, que não cabe no culto público. E tem coisa que cabe no culto público, que não cabe no culto individual. Então é isso mesmo, irmãos. Tem dois cultos, o individual e o público. Amanhã, quando você acordar, talvez você esteja de pijama. E você vai orar a Deus e ali fazer o seu culto individual a Deus. Mas se você vir de pijama para o culto público, não cabe. Amanhã você vai, na verdade hoje, nós vamos cear. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Agora, se amanhã, quando você acordar, for para o seu quarto, para o individual, não adianta você pegar um pão e um cálice e querer cear sozinho. Por quê? Porque não cabe, irmão. Não cabe. Então a gente precisa entender isso de forma clara, para que a gente de fato dê a importância para o culto público e a importância para o culto individual. Então a gente vai perceber que o culto público, infelizmente, é conturbado, porque ele recebe elementos que não são bíblicos. A gente vai ver que à luz das Escrituras, as pessoas vêm colocando elementos dentro do culto e que não são bíblicos. E às vezes vão denominar tudo como profético. É o ato profético, é o objeto profético, é a dança profética, irmãos. E biblicamente não temos fundamentação, não tem como argumentar, porque profético é algo que comunica algo racional, inteligível. Uma dança não comunica nada. Não tem como uma pessoa balançar a mão aqui na frente e estar comunicando a você alguma coisa e edificando de forma mútua a igreja. Mas se você quiser dançar para Deus no seu quarto, irmãos, e é para a glória de Deus, cabe, queridos. Amém? Glória a Deus. Então, ato profético. O que é um ato profético? Na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem ato profético. Objeto profético, aí unge a chave. E vem 7 vezes na semana, num culto, para você receber a sua bênção. É para você receber, irmão. Só que o culto verdadeiro é você entrega. É Deus que recebe. Aí a gente vai para o culto e está com a arca da aliança no meio da igreja. A gente toca um chofar no meio da igreja. E a gente faz elementos que nós não fazem parte mais daquilo que Deus espera de nós. E isso não é culto, irmãos. Sabe, é um assunto sensível, complicado de se tratar, mas é algo necessário. E eu preciso, à luz da Bíblia, compartilhar com você. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Os puritanos, eles tinham algo importante naquilo que eles eram, como eles agiam. Eles tinham o princípio regulador do culto. Amém? Amém. Repete comigo. Princípio regulador do culto. E assim, eu acho que mais que nunca, nós precisamos olhar para isso. E o que significa isso? Aquilo que a Bíblia fala, nós fazemos. Aquilo que a Bíblia se cala, a gente se cala também, porque a Bíblia não falou. Então não tem como eu inventar alguma coisa. Eu não posso inventar. Irmãos, eu não tenho autonomia. Deus é o objeto que nós adoramos. Ele escolheu a adoração. Eu não posso adorar a Deus da forma que eu quero. Não cabe, irmãos. Caim foi adorado da forma que ele quis. O que aconteceu com ele? Saul foi adorado da forma que ele quis. Foi destituído do reinado. Deus levantou Davi. Então, o culto é da forma como Deus quer. Amém. Da forma como Deus quer. Nós entregamos a Deus o culto da forma que Ele deseja. Amém. Deseja. À luz da Bíblia. Se a Bíblia diz que aquilo é culto, aquilo é culto. Se a Bíblia não fala que aquilo é culto, por que eu vou inventar, irmãos?
O que nós vamos inventar? Então, olhando para o culto verdadeiro, a gente precisa aprender com a Bíblia. A gente precisa olhar para a Bíblia. Amém? Então vamos ler de novo o texto, vamos passear sobre o que a gente vai ler novamente. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então o primeiro ponto que a gente pode perceber aqui é que o culto ele é baseado e é intermediado pela pessoa de Cristo Jesus, irmão. Então a base do culto é Cristo. Quem vai intermediar o culto é Cristo, é por meio de Cristo. Então a gente só pode oferecer um culto a Deus porque tem Cristo na história. Porque se não houvesse, não poderíamos oferecer um culto a Deus. Por isso que eu digo que culto é uma prática dos regenerados. Porque pode entrar aqui uma pessoa que não foi regenerada e não nasceu de novo. Ela vai cantar, ela vai ouvir a mensagem, mas ela não está cultuando, irmão. Porque não tem Cristo. Amém? Amém, irmão? Então o que salva a pessoa nem culto é a palavra de Deus, que nos leva à verdade. E Cristo é a única verdade. Então, à luz do texto, Cristo é o intermediário e nos dá base para cultuarmos. Hebreus 10, 19 e 20 é um texto que a gente já pregou e já expôs aqui. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, portanto, a gente só tem ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne. Então, nós só nos achegamos diante de Deus a partir de Cristo Jesus. Nenhum ritual nos leva diante de Deus, somente Cristo. Nenhum ritual do Antigo Testamento, da Bíblia ali, Antigo Testamento, vai nos levar à presença de Deus, senão Cristo Jesus, senão o sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Então agora, os sacrifícios já não são como no Antigo Testamento. Os sacrifícios são sacrifícios espirituais. Amém? Amém. Glória a Deus, a gente vai ver isso. Segundo princípio que a gente aprende é que a gente deve oferecer isso a Deus. O culto é oferecido a Deus. A Deus. A gente se reúne para oferecer a Deus. Por isso que o culto não pode ser adjetivado. Porque o culto é ao Senhor. Esse dia é o domingo do Senhor. Então nós nos reunimos em torno da sua presença. E vamos oferecer culto a Deus reunidos. E o culto é teocêntrico. É centrado na pessoa de Deus. Não é centrado no homem, irmão. O culto é centrado na pessoa do Senhor, não é centrado no homem. Então o foco nunca é o homem, o foco sempre é Deus, irmãos. O foco sempre vai ser o Senhor e nunca as pessoas. Então aqui não tem ninguém olhando para você, entregando uma mensagem para você. Nós estamos olhando para Deus, irmãos. Ele tem falado conosco através da sua palavra, nos conformado à imagem de Jesus. Amém? Você está comigo? Hebreus também 12, 28 e 29. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus. E serviço aponta, indica também para culto, de modo agradável, com reverência, com temor, porque Deus é fogo consumidor. Então é de modo agradável que eu ofereço um culto a Deus. Eu não combinei com o Felipe não sabia que eu ia pregar, o Felipe não estava aqui domingo passado, e o Felipe falou aqui de agradar a Deus com a nossa adoração. Então assim, não é agradar os homens, porque é teocêntrico, é agradar a Deus. Então, eu me reúno em torno da presença de Deus para agradar quem? Nosso compromisso é com Deus, irmãos, quando a gente se reúne aqui. Não dá para sair e falar assim, pô, o culto hoje foi uma porcaria. O culto não foi para ninguém, para nenhum homem nenhum aqui. O culto foi para o Senhor. O culto foi para Deus, irmãos. Então é de modo agradável, é com reverência. E foi isso que nós falamos no domingo passado. Adorar a Deus com reverência. E não só isso, o texto vai dizer,
agradável, com reverência e com temor. Amém? Glória a Deus. Então a gente deve oferecer esse culto. É isso que o texto que nós lemos em Hebreus 13, versículo 15 vai dizer. Precisa oferecer por meio de Jesus. Ofereçam esse culto a Deus. Então, irmãos, quando a gente vem com o nosso espírito inclinado nesse sentido a oferecer a Deus um culto, a gente desfruta desse momento. Porque o louvor fala conosco, a palavra fala conosco. Mas quando a gente chega aqui, irmãos, e a gente quer receber algo e não entregar, não conecta com aquilo que o culto realmente foi idealizado por Deus para ser. Então, quando a gente se reúne para entregar, aí faz sentido, irmão. E aí a gente consegue desfrutar da presença de Deus, desfrutar da sua glória, desfrutar da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, desfrutar da graça de Deus, desfrutar do louvor, desfrutar da mensagem. Amém, irmão? Quem está aqui, irmão? Amém. Quem está aqui, irmão? Então, assim, é nesse sentido que a gente deve ordenar o nosso coração, sabe? Corrigir o nosso coração, entendeu? Então, essa mensagem é para isso, irmão. Eu corrigir o meu coração diante do culto que eu estou junto com o povo de Deus. Amém? Amém? Eu sei que você tem vários problemas, irmão. Quem tem problema? Mas o culto não é feito para os seus problemas. Amém. Sabe? O culto não é feito para os seus problemas. O culto é feito ao Senhor. Irmão, Deus é um Deus bom. Descansa. Descansa. Mas não vem para o culto cheio de ansiedade na sua necessidade, não. Venha ao culto com o desejo de adorar, de olhar para Jesus, de fixar os seus olhos na presença do Eterno, irmãos. Irmãos, os problemas vão ser resolvidos para a glória de Deus. E se não forem, será também para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, assim, a questão de oferecer a Deus é também um sinal daquilo que a gente falou algumas semanas atrás, da supremacia de Cristo. Por quê? Porque é para Ele. Nós oferecemos a Ele. Amém? Amém. Carlos Spurgeon vai dizer, tanto o nosso dever rejeitar as tradições dos homens, quanto observar as ordenanças de Deus. Então, o nosso dever, seu dever, não é só o meu, é o seu. Tá? É o seu, para você não ser enganado. Você deve rejeitar as tradições humanas, as tradições dos homens, quanto observar as ordenanças de Deus. Então, assim, a gente está aqui para caminhar sobre a sã doutrina, não sobre as tradições humanas, irmãos. Amém. Que ela não tem peso de escritura, não tem peso da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, um outro texto que eu gostaria muito de dividir com você, e assim, eu acho que você que conhece esse texto está esperando, porque falar muito a respeito do que a gente está refletindo hoje é Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Bota aí para mim, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, versículo 1, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, novamente, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a gente tem aqui novamente, né, uma convocação solene, uma convocação santa. Apresentei-vos. Assim, o que eu quero mais enfatizar nesse momento, a gente vai falar mais sobre, mas é apresentei-vos, né, diante de Deus. E a gente deve oferecer um culto que é o que nós repetimos todos juntos, é um culto racional. Então o culto ao Senhor, ele tem lógica. É lógico que tem lógica. O culto a Deus, ele é racional, irmãos. Então, assim, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós pregamos, ouvimos a mensagem, a consciência precisa estar junto, porque é um culto racional. Amém? Então, assim, o culto começa com esse coração. Não é quando a gente abre ali, ou quando a música começa a tocar aqui na frente. Porque na sua casa você se
dispôs, empoderado pelo Espírito Santo, porque nunca é nosso somente, mas a gente se dispôs a estar aqui como igreja, de forma racional, porque a gente entende que é importante. Você veio domingo, ouviu a importância de um culto público. Você entendeu? Não posso faltar. Que é importante, porque a edificação mútua da igreja depende disso. Então, eu vou me deslocar. Então, o culto se iniciou, irmãos. Glória a Deus. Então, o culto verdadeiro, ele não tem ausência de raciocínio, pelo contrário. O culto é racional. E sendo racional, ouvindo a palavra de Deus, nós somos renovados na nossa consciência pela palavra de Deus. Amém? Então, se você ouvindo a palavra de Deus, você está sendo renovado. Você crê nisso? Amém. O Evangelho de Deus, ele é poder. Então, assim, o apelo de Paulo aqui, você vai perceber, olha o início aí do texto. Eu rogo-vos, por quê? Pelas misericórdias de Deus. Assim, eu imploro pelas misericórdias de Deus, irmãos. Sim, ele não está falando assim, eu imploro pela prosperidade, eu imploro pela vitória, eu imploro pela bênção. Ele está dizendo, eu imploro pela misericórdia de Deus. Você tem que se apresentar diante de Deus, de todo o coração, para um culto racional. Amém? Então, o culto, ele não vai nascer de uma bela propaganda, jamais. O culto, ele inicia quando a gente percebe aquilo que Deus fez por nós, de forma graciosa. Então, quando nós contemplamos a graça de Deus, nós entendemos a importância do culto. Então, eu rogo-vos pelas misericórdias, pela graça de Deus sobre nós. Sabe? Então, quando nós olhamos para essa graça, nós nos reunimos, irmãos. Quando você olha da onde você foi tirado, pela graça, porque você não merecia. Você reúne com o povo de Deus e adora a Deus em espírito e em verdade, adora a Deus de todo o coração, porque é a obra que Ele fez em Cristo Jesus. E quando a gente percebe isso assim, de forma verdadeira, a gente se reúne para adorar. Isso move o nosso coração. Isso nos traz para perto da igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, é sempre a intenção de agradar a Deus. E o texto de Romanos vai dizer isso. Então, assim, a motivação da gente estar junto não é receber uma direção motivacional. Então, está aqui para ser motivado nas suas emoções. Aqui não é um culto de autoajuda. Aqui a gente não está sendo um povo triunfalista, no sentido de olharmos para a vitória. Não, a gente está olhando para Deus. Então, olhando para Deus, experimentai qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe? É um culto agradável. E entregando esse culto agradável, olhando para a graça de Deus que foi derramada sobre nós, multiplicada sobre as nossas vidas, e agora a gente consegue adorar em espírito e em verdade, a gente experimenta de forma agradável, da vontade de Deus. Foi agradável, voltou agradável. Amém? Então, os nossos olhos, devem olhar para a pessoa do Senhor. Então, assim, olhando para o texto de Romanos, a gente percebe que o culto envolve uma entrega total. Apresentei-vos como sacrifício vivo, irmãos. Apresentei-vos como sacrifício vivo. E também o culto exige uma mente renovada, porque a nossa mente vai ser renovada. Glória a Deus, sua mente está sendo renovada. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o culto é movido, por raciocínio bíblico. Amém? Não por um slogan motivacional. E nesse sentido, não é porque nós somos frios, mas nós somos bem fundamentados e conscientes na palavra de Deus. Quando falamos de um culto racional, por termos sido mal ensinados, a gente pensa que o culto racional é um culto frio, gelado. Mas não tem a ver com isso. O culto racional é um culto que está enraizado nas verdades bíblicas. E a gente não arreda o pé disso. Amém, queridos? Amém, queridos do Senhor. Então a gente está consciente, fundamentado, enraizado na palavra de Deus. Tem uma passagem de Paulo aqui, e me entenda bem, irmãos. 1 Coríntios 14, versículo 18 e 19. Dou graças a Deus, mais uma vez a graça aparecendo. Porque falo em línguas,
mais que todos vocês. É Paulo falando. Contudo, na igreja, não estou falando que nem errado, estou falando aquilo que Paulo diz. Contudo, na igreja, falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, eu prefiro falar 5 palavras para instruir as pessoas, para edificar as pessoas, do que falar 10.000 palavras em línguas. Não é Paulo dizendo, eu prefiro, no culto, falar 5 palavras que ferem o raciocínio, do que 10.000 que não edificam, porque a língua é uma edificação pessoal. Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavras. Edifica. Aí ele vai dizer, irmãos, versículo 20, irmãos, não sejam meninos no entendimento, amadureçam no entendimento. Aí ele vai dizer, quanto à maldade, sim, é para ser criança, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Sejam pessoas maduras. Amém, irmão? Então não dá para oferecer um culto sem raciocínio. Um culto sem raciocínio não é um culto verdadeiro. E aí, o terceiro ponto é um sacrifício de louvor. Então a gente percebe que louvor não é só cantar, irmãos. Louvor aqui também é confessar a fé e proclamar Cristo. Amém? Louvor aqui também é louvor, música, canção, mas também confessar a nossa fé e proclamar a Cristo. Lembra que domingo passado, existem 3 coisas que acontecem quando nós nos reunimos como igreja. E uma é a proclamação. Aquilo que Deus é, aquilo que Ele fez em Cristo Jesus, ou seja, o Evangelho, as boas novas. Amém? Então, assim, o sacrifício de louvor não é somente a adoração verbal, mas também algo prático no sentido de serviço, amor ao próximo, obediência. Então, o que é o sacrifício de louvor? Não tem a ver só com louvor. É a primeira coisa, tá bom? É confessar, é proclamar a Cristo, mas também não tem a ver somente com verbalizar. Tem a ver também com obedecer. Amém? Tem a ver com serviço, tem a ver com amor ao próximo. E aí o 4º ponto é que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam. Por isso que eu disse que se chegar um crente aqui e querer adorar, vai adorar? Não, porque o texto está dizendo aqui que só dá para entregar louvor, só dá para entregar adoração, sacrifício de louvor, é fruto de quem confessa a Cristo, irmão. É fruto de quem confessa Jesus, é fruto de quem é obediente, é fruto de quem proclama a Cristo e as boas novas. E aí a gente percebe que isso só se pode ser feito através do empoderamento do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 2 e 3. Vocês sabem que quando eram gentios, então quando vocês não tinham Cristo, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então nós só podemos proclamar a Cristo pelo Espírito Santo. Então quem cultua é quem nasceu de novo, irmãos. Amém? Então é mediante Jesus. Não foi isso que a gente falou no início? O primeiro ponto desse texto é baseado e intermediado pela pessoa de Cristo. Glória a Deus. Um outro ponto, o culto é produzido pelo Espírito. É o que a gente aprende aqui. Sacrifício de louvor é fruto de quem confessa Jesus. E só podemos confessar Jesus pelo Espírito Santo. Então, aqui no culto que nós estamos cultuando o Senhor agora, o intermediário que nós estamos diante de Deus é Cristo. Nós somos empoderados pelo Espírito para fazermos a mesma coisa. Amém? Então, assim, para terminar, irmãos, quando nós falamos de culto verdadeiro, a gente precisa entender que só existe o culto verdadeiro porque existem aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Somente podem prestar um culto de verdade, um culto à luz das Escrituras, se de fato formos verdadeiros adoradores. A gente lembra de Jesus conversando com a mulher samaritana, João
capítulo 4. Então, assim, o culto não tem a ver com espaço físico. A preocupação dela era isso. Aonde deve adorar, Jesus falou, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas o que é o culto? O culto é quando o povo de Deus se reúne aqui ou em outro lugar. Para adorar a Deus, não precisa do povo estar reunido em um só propósito, que é exaltação. Exaltação do nome de Deus. Então o culto não é o templo bonito, o culto não é som bonito, o culto não é instrumento lindo, o culto não é ar-condicionado bonito, o culto não é nada disso, o culto não é um pregador eloquente. O culto é o povo de Deus, se reúne com a presença de Deus. Amém? Você entendeu? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui, por vezes, a gente precisa martelar isso na cabeça de vocês, para que a gente não seja enganado. Então, assim, nós somos regenerados pelo Espírito Santo e continuemos vivendo para a glória de Deus. Então, os verdadeiros adoradores, eles não vão ser atraídos pelos benefícios ou pelos falsos benefícios, mas eles sabem que eles se reúnem para adorar. E aí, irmãos, é esse que o Pai procura. São esses. Jesus vai dizer, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, é isso que os pais, é isso que o Pai procura. Então, assim, que você seja procurado. Amém. Amém? Então, assim, para aplicação de tudo aquilo que nós falamos, é tirar do nosso vocabulário se o culto foi bom para mim. Tira isso da sua boca, em nome de Jesus. Sabe? E a gente deve perguntar, será que Deus se agradou desse culto? Será que a gente foi bíblico e adorou a Deus da forma que Ele deseja? Sabe? Então, assim, a gente precisa rever, irmãos, a nossa motivação ao se reunir. Então, assim, o que te trouxe aqui, irmãos, talvez seja a principal pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos. Amém? Amém. Então, é tudo por meio de Cristo, empoderado pelo Espírito Santo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém? A gente vai cear. E é um dia onde nós nos reunimos como igreja para cear.